Olá! O tema da nossa aula de hoje é a questão da aquisição da linguagem. Bom, por que pensar em aquisição da linguagem, né? Quem convive com crianças pequenas, crianças na faixa de 1 a 5 anos especificamente, sempre vê o aprendizado da língua como algo extremamente natural, como algo que acontece espontaneamente. Normalmente, quando nós conversamos com alguém que tem um filho pequeno, nós vamos perguntar com maior naturalidade: ele já aprendeu a engatinhar? Ou ele já aprendeu a caminhar? Ele já está falando? O que é que ele fala? Então, nós não nos preocupamos, em geral, em saber como acontece esse processo de aquisição da linguagem. Nós só vamos nos preocupar com isso quando acontece algum problema e a criança chega lá aos 4 ou 5 anos de idade e não tem o desenvolvimento esperado. Mas se nós compararmos, por exemplo, duas aprendizagens, a aprendizagem do andar bípede e a aprendizagem da linguagem, seria melhor falar da aquisição do andar bípede e da aquisição da linguagem, nós vamos ver que existem semelhanças, mas também existem diferenças. Todas as crianças, independente do meio em que elas vivem, aprendem a caminhar de uma forma mais ou menos semelhante. Pode haver alguma variação nos meses que a criança tem quando ela começa esse processo que vai levar à autonomia no andar. Mas o processo é semelhante para qualquer criança. Ela começa inicialmente a engatinhar, depois vai se levantar apoiada em adultos ou apoiada em objetos. De repente ela vai se sentir com uma certa segurança para caminhar sozinha e daí vai ganhando autonomia. Quando nós comparamos a aquisição da linguagem, vai haver também uma série de pontos em comum. A criança vai começar imitando sons, imitando uma certa entonação que ela ouve do adulto. Depois ela vai pronunciar sílabas, inventar um pouco as palavras com as quais ela vai se comunicar, dadá, nenê, má, tá, coisinhas bem simples. E vai, depois, aumentando o seu vocabulário, aprendendo a pronunciar palavras mais semelhantes às palavras usadas pelo adulto e vai progressivamente aumentando a extensão das frases, a complexidade das palavras, até aprender a falar como as pessoas que estão ao seu redor. A grande diferença que se observa entre o aprendizado do andar bípede e da linguagem tem a ver com a questão cultural. Ou seja, a criança vai aprender a língua falada pelas pessoas que rodeiam. Se a criança vai conviver com adultos no Japão, ela aprende japonês, se no Brasil aprende português e assim por diante. A gente pode ter uma ideia da complexidade que é aprender uma língua quando a gente passa pela experiência de, depois de adulto, aprender uma segunda língua, especialmente se essa língua for muito diferente da língua materna. Por exemplo, aprender russo, húngaro, chinês, são experiências que mostram qual é a dificuldade de aprender uma segunda língua pelo adulto. No entanto, a criança, numa fase bem inicial do seu desenvolvimento, sem ter consciência do que está fazendo, aprende a língua de uma forma bastante tranquila. A questão é, como é que isso acontece? Bom, na verdade, nós dispomos de várias teorias, várias hipóteses sobre esse processo. Não existe uma certeza de como isso acontece. Nós podemos, quando muito, buscar evidências e trabalhar com essas hipóteses.
Essas hipóteses foram construídas a partir da interligação entre a linguística e a psicologia, principalmente. Então, o estudo da aquisição da linguagem é uma questão que é estudada por uma área específica da linguística, chamada psicolinguística, que, como o próprio nome indica, é uma junção de contribuições da psicologia com contribuições da linguística. O que nós vamos fazer nessa aula é estudar, comentar algumas dessas hipóteses, as hipóteses que tiveram uma repercussão maior no mundo científico, e também, depois de passar por essas hipóteses, ver alguns dados correspondentes a um processo específico de aquisição da linguagem, que é a aquisição das narrativas, ou seja, o desenvolvimento da capacidade de falar sobre as experiências pessoais, de relatar experiências pessoais. Vamos ver com atenção o quadro a seguir. A aquisição do vocabulário de uma criança está diretamente ligada ao quanto a mãe fala com ela. A criança só será capaz de dizer o primeiro mamãe ou papai perto dos 12 meses de vida. Até conseguir isso, ela se vira muito bem com uma grande ferramenta que tem para expressar ao mundo o que sente, seu corpo. Os bebês não chegam ao mundo falando porque o cérebro do ser humano não nasce suficientemente maduro para isso. Porém, a velocidade com que uma criança aprende a falar é impressionante. Do primeiro para o segundo ano de vida, acontece um boom, no qual a criança passa de um repertório de 40 para, em média, 600 palavras. Daí para frente, não para mais de aprender e falar. Esse quadro mostra que existe um processo bastante rápido de desenvolvimento da linguagem. Agora, como é que nós vamos entender esse processo? É o que nós vamos ver a partir do próximo tópico, chamando atenção para as hipóteses explicativas sobre a aquisição. Nessa apresentação das hipóteses, nós vamos destacar basicamente 3 posições. Em primeiro lugar, a posição inatista, que pressupõe que a linguagem é inata, que todo o processo de aquisição da linguagem é determinado geneticamente. A segunda hipótese que nós vamos trabalhar é a hipótese do cognitivismo construtivista, que trabalha a partir de um conjunto de observações sobre o processo de desenvolvimento das capacidades cognitivas humanas e trabalha com a questão da linguagem dentro desse processo. Finalmente, nós vamos abordar vamos trabalhar com a abordagem socio-interacionista, ou seja, aquela abordagem que prevê que a interação da criança com o adulto seria importantíssima no processo de aquisição da linguagem. Nós não poderíamos dizer assim que essas hipóteses são apresentadas num determinado momento e que uma vai vir a partir da superação da outra. Elas convivem historicamente na comunidade científica e, em determinados momentos do estudo da linguagem, a gente vai ter a coexistência das 3 hipóteses com adeptos de uma e de outra debatendo a questão. De qualquer forma, nós vamos começar a trabalhar com a hipótese inatista. Para entender a hipótese inatista, é preciso a gente ter alguma noção inicial de qual era o contexto em que essa hipótese aparece. Bom, o principal nome ligado à hipótese inatista é o linguista Noam Chomsky. O Chomsky ainda hoje é uma figura
interessantíssima, ainda é um linguista extremamente produtivo e que está sempre produzindo coisas novas, discutindo ideias novas. A contribuição do Chomsky para a aquisição da linguagem, para a discussão sobre a aquisição da linguagem, já começou na década de 1950. Bom, para entender por que é que o Chomsky propõe uma hipótese tão radical em relação à aquisição da linguagem, nós temos que pensar no contexto educacional da época em que ele formulou essa hipótese. Esse contexto era marcado pela predominância de um pensamento behaviorista. O que quer dizer isso? Havia uma concepção de que o aprendizado de qualquer coisa se daria a partir de um processo, de uma relação entre estímulo, resposta, reforço. Isso valeria para tudo, né? Para qualquer aprendizado, seja um aprendizado de nadar, andar de bicicleta, falar, aprender matemática, seja lá o que for. Vamos ver, então, como poderíamos caracterizar esse pensamento behaviorista. Para a abordagem behaviorista, a aquisição da linguagem, como outros tipos de aprendizagem, seria resultado de mecanismos comportamentais como estímulo, resposta, reforço. Segundo a concepção behaviorista, qualquer aprendizado seria resultado de um processo de imitação, de treinamento, de reforço. Em relação à linguagem, essa hipótese é complicada. Uma das principais complicações é que essa hipótese não dá conta da criatividade que a criança tem quando está no processo de aquisição da linguagem. Por exemplo, é muito comum a gente ver crianças produzirem formas verbais que nenhum adulto usa perto delas. Por exemplo, a criança diz, eu fazia, eu trazia. Bom, o adulto não diz isso, o adulto diz, eu fiz, eu trouxe. De onde é que a criança tira isso? Não poderia ser por um processo de estímulo, que seria a forma produzida pelo adulto, resposta e reforço. Então, essas formas que a criança cria, independentemente de ter ouvido formas semelhantes dos adultos, seriam um problema para uma hipótese behaviorista. Um outro exemplo dessa criatividade. Quando meu filho tinha em torno de 3 anos de idade, nós estávamos no avião e o menino olhou pela janela e disse, a cidade está sentada. É claro que nenhum adulto usou essa expressão, a cidade está sentada, para que ele imitasse isso. Isso aí é uma forma que vem de uma criatividade associada ao processo de aquisição da linguagem. Se nós pensarmos numa explicação mecanicista, behaviorista, esses casos ficariam como mistérios. Bom, o que o Chomsky faz para explicar essa criatividade e várias outras características da linguagem, especialmente esse aspecto criativo e a uniformidade em termos da época em que a criança aprende a falar e do processo como um todo nas suas características mais gerais. Ou seja, o que o Chomsky faz para explicar o fato de que a criança, na fase entre 1 ano e até no máximo 5 anos de idade, ela aprende toda a gramática da sua língua materna, da língua falada no meio em que ela se desenvolve. O Chomsky formula uma hipótese inatista que vai ter um conjunto de pressupostos. Para ele, em primeiro lugar, a capacidade de linguagem faz parte do desenvolvimento ou da carga genética humana. As pessoas nasceriam com uma capacidade inata e universal de aprender uma determinada língua. Ela já nasceria com a forma da gramática internalizada, definida geneticamente.
A contribuição da convivência com os adultos seria simplesmente de produzir os dados, de apresentar os dados, de colocar a criança em contato com os dados que ajudariam a desencadear esse processo. Então, o Chomsky supõe a capacidade de linguagem inata e universal. As gramáticas de todas as línguas são bastante semelhantes, porque essas gramáticas já estariam inscritas no código genético humano, né? E haveria esse dispositivo de aquisição da linguagem que seria colocado em funcionamento a partir do amadurecimento genético e a partir do fornecimento, do contato com os dados externos. Todas as línguas seriam manifestações desta capacidade linguística universal e inata. E o aprendizado das línguas seria simplesmente esta manifestação desta capacidade. Bom, quando o Chomsky formula sua teoria, em primeiro lugar, ele consegue um número muito grande de adeptos. Em vários países, a gente tem a mobilização de linguistas que vão em busca de dados para reforçar a hipótese chomskiana. Mas, por outro lado, a gente tem também a mobilização de diversos linguistas que vão procurar dados que não confirmem essa hipótese, que refutem essa hipótese, e vão procurar também trabalhar com hipóteses explicativas diferentes. É o que vai acontecer, por exemplo, com um grupo de pesquisadores que vai assumir uma postura diferente, a postura do cognitivismo construtivista. O que seria o cognitivismo construtivista, né? Esse modelo vai aparecer ou vai ganhar destaque a partir da contraposição com o trabalho do Chomsky, mas ele já vinha sendo formulado antes. Ele tem a ver com a concepção do psicólogo Jean Piaget, que estava preocupado com o desenvolvimento da criança em várias áreas, não só em relação à linguagem. Vamos ver como nós podemos caracterizar de forma bem geral a perspectiva do Piaget sobre a aquisição da linguagem. No construtivismo piagetiano, a aquisição da linguagem é uma consequência do desenvolvimento do raciocínio na criança. Segundo o ponto de vista do construtivismo formulado por Piaget, a criança, até os 18 meses aproximadamente, estaria numa fase que ele chama de fase sensório-motora, que é uma fase marcada pelo egocentrismo e pela indiferenciação entre ela mesma e os outros. A criança, nessa primeira fase, não teria ainda a ideia clara de que ela é um ser diferente, separado de outros elementos que estão no meio. A partir dos 18 meses aproximadamente, a criança começaria o desenvolvimento da consciência de sistemas simbólicos, né? Isso seria consequência de uma ruptura com esse momento inicial sensório-motor. E quando ela começa a ter uma primeira noção da simbolização, ela teria as condições para começar o aprendizado da língua materna, já que a linguagem é a forma mais importante de simbolização de que as sociedades dispõem. As crianças passam por etapas criativas na produção de desenhos. Até 2 anos, eles são marcados por rabiscos sem controle e não pretendem significar nada.
Por volta de 4 anos, aparecem os bonecos com cabeça e 2 pernas, aos quais depois são acrescentadas partes como olhos, boca, orelhas e cabelo. A partir dos 5 anos, a criança representa a si mesma. Dos 5 aos 7 anos, aperfeiçoa o traço e as formas, interessa-se pelas coisas que a rodeia e as retrata no papel. O quadro que vocês viram mostra o desenvolvimento de uma habilidade de simbolização, que é o desenho. A capacidade de simbolização pode ter as mais diversas manifestações. Bom, para que essa capacidade de simbolização se desenvolva, é preciso haver algumas características, algumas habilidades nesse desenvolvimento da criança. Uma delas seria o surgimento dessa diferenciação entre eu e o outro. Quer dizer, a criança dá sinais de que já sabe que ela não é a mãe, por exemplo, que ela não é os objetos do seu meio. Por exemplo, se a criança mostra 2 pares de sapato e diz papato nenê, papato mamãe, ela está mostrando já que ela consegue associar um objeto à sua mãe e um objeto a si própria como indivíduos diferenciados. Uma outra característica desse período em que há um desenvolvimento da capacidade simbólica seria a capacidade de fazer conexão entre meios e fins. Por exemplo, se a criança tem 2 peças de um brinquedo e vai juntar essas 2 peças para formar o todo, ela está mostrando que sabe fazer uma conexão entre meios e fins. Ou seja, ela é capaz de fazer uma articulação entre os movimentos que ela precisa fazer para atingir o seu objetivo, que é ver as 2 peças encaixadas e o brinquedo inteiro. Uma outra evidência, uma outra característica deste momento em que a capacidade simbólica se desenvolve, a ideia da permanência do objeto. Como é que nós poderíamos entender isso? Por exemplo, se a mãe está brincando com a criança e estão brincando com uma boneca, a mãe pode pegar uma toalha e cobrir a boneca. Se a criança ainda não tem noção da permanência do objeto, ela vai fazer algum sinal ou dizer de alguma maneira que a boneca acabou, sumiu, né? Se ela já tem a noção da permanência do objeto, de que os objetos continuam existindo, ainda quando não são visíveis para ela naquele momento, ela vai procurar tirar a toalha, descobrir a boneca. Se a mãe perguntar onde está a boneca, ela vai tirar a toalha e encontrar o objeto, ainda que o objeto não esteja visível num primeiro momento. Então, são essas capacidades associadas à superação do período sensório-motor que possibilitam o desenvolvimento dos sistemas simbólicos em geral, entre eles a linguagem, isso na perspectiva construtivista do Piaget. Então, só resumindo, na abordagem do Piaget não existe uma habilidade específica da linguagem, isso opõe o Piaget ao Chomsky. Haveria o desenvolvimento de uma capacidade geral de simbolização e dentro dessa capacidade estaria a linguagem. Então, a aquisição da linguagem, tal como todas as outras aquisições para o Piaget, ocorreria basicamente por um processo de assimilação e de acomodação. Bom, uma terceira hipótese sobre o desenvolvimento da linguagem é o que nós poderíamos chamar de interacionismo. Aqui nós temos que destacar 2 vertentes do interacionismo. Então, eu vou só comentar rapidamente essas vertentes para depois trabalhar mais especificamente com uma. O interacionismo tem como inspiração as hipóteses sobre aquisição
da linguagem desenvolvidas por Vygotsky. Uma das contribuições, das apropriações das contribuições do Vygotsky e da aplicação à aquisição da linguagem se dá na abordagem que nós poderíamos chamar de interacionismo sociodiscursivo, que é desenvolvido atualmente, principalmente a partir do final do século XX, por um grupo de pesquisadores que é chamado normalmente de Grupo de Genebra. É um grupo que tem como principais nomes o Broncar, o Jean-Paul Broncar e o Bernard Schneuli. Esses pesquisadores trabalham bastante com a aquisição da linguagem numa perspectiva interacionista, mas dão ênfase a um momento posterior de aquisição da linguagem, ao que nós vínhamos comentando até aqui, que é o momento em que a criança já domina a linguagem oral e vai entrar em contato com as representações escritas. Mas nós temos também uma outra vertente do interacionismo, que aí simplesmente é caracterizada como interacionismo social, que é desenvolvido especialmente por linguistas preocupados basicamente em questionar as abordagens inatistas de aquisição da linguagem. Ou seja, como dentro dos estudos linguísticos, a figura do Chomsky, as propostas do Chomsky tiveram uma repercussão muito grande, essas propostas geraram também uma reação oposta muito grande. E aí nós temos um grupo bastante grande de linguistas que se dedicou a observar realmente como as crianças aprendem e a pensar sobre o papel do adulto, o papel da interação com o adulto dentro desse processo de aquisição. Nós vamos dar ênfase a essa abordagem, porque ela focaliza esse momento inicial da aquisição da linguagem, o momento da aquisição entre 1 ano e meio e 5 anos, principalmente, que é o mesmo focalizado pela abordagem construtivista e pela abordagem inatista. Vamos, então, ver a caracterização desta abordagem socio-interacionista. O adulto, quando interage com a criança, tem um comportamento, ainda que inconsciente, que leva a facilitar a aquisição da linguagem. É isso que a abordagem interacionista destaca. Por exemplo, quando o adulto interage com a criança, ele vai, em primeiro lugar, falar com uma velocidade mais reduzida, vai falar mais devagar. Uma outra característica é que ele vai exagerar a entonação, exagerar na pergunta, exagerar na ênfase, exagerar naquelas expressões que vão destacar partes da fala. Uma outra característica que está presente em todas as línguas é a existência de um conjunto de palavras que são usadas especificamente pelas mães quando se dirigem aos filhos. No caso do português, eu teria dodói, por exemplo, nenê, caca, uma série de palavras que fazem parte desse vocabulário da mãe para falar com o filho e que são palavras que têm uma estrutura muito simples, em geral, sílabas reduplicadas, né? Uma sílaba simples, consoante e vogal, uma estrutura, enfim, bastante simples. Uma outra característica é que as mães, quando falam com as crianças novas, elas procuram, inconscientemente, produzir frases simples e curtas, para facilitar o entendimento da criança. Uma outra característica é o que a gente poderia chamar de expansões sintáticas. Ou seja, quando a criança fala alguma coisa, a criança fala naná, a mãe vai expandir. A criança, você quer naná. Quer dizer, a mãe vai
tomar aquela palavra isolada da criança e fazer uma expansão, quer dizer, falar aquilo de uma forma mais completa. Há também uma escolha de vocabulário. A mãe ou os adultos, quando interagem com as crianças, vão dar preferência a palavras que se refiram a coisas que estão do contexto imediato, do conhecimento mais comum da criança. Vão evitar o uso de expressões que se refiram a coisas que não fazem parte do conhecimento da criança. Há também uma atitude dos adultos de repetir e de parafrasear aquilo que a criança diz, né? A criança diz, quer naná, a mãe repete, o nenê quer nanar. Então, sempre vai fazendo essa repetição que, de certa forma, daria um formato mais completo às expressões infantis e faria mais uma aproximação entre o que a criança produz e a linguagem usual, a linguagem que seria correta ou de quem é proficiente na língua ali no seu meio. Bom, em síntese, o que os pesquisadores que assumem a perspectiva socio-interacionista constatam é que existe uma interação muito grande da mãe com a criança em todos os momentos de aprendizagem e que essa interação é fundamental para o processo de aquisição. A criança, desde antes de falar a primeira palavra, está cercada de linguagem e de interpretações o tempo inteiro. Desde as primeiras entonações da criança, desde o primeiro choro, desde os resmungos, existe todo um trabalho de atribuição de sentido, de interpretação, de interação. E isso é fundamental para a aprendizagem da linguagem. Então, a ênfase que os interacionistas dão é neste processo de interação e não nas outras hipóteses que são levantadas pela perspectiva inatista e pelo construtivismo cognitivista. Por quê? Porque nós temos nessa perspectiva a ideia de que linguagem é interação e o aprendizado da linguagem não se dá simplesmente pela colocação de um organismo, de um indivíduo em relação com o meio, mas está na interação dele com o outro. O papel do outro é fundamental nesta abordagem. Para ter uma ideia, para apresentar uma ideia de como isso acontece, nós vamos tomar um exemplo. Vamos trabalhar com um caso de aprendizagem da narrativa por uma criança. O estudo em que nós vamos nos basear é o estudo elaborado pela pesquisadora Maria Cecília Perrone. A Maria Cecília Perrone destaca 3 fases na aquisição da narrativa, ou seja, naquela aquisição da habilidade da criança de construir texto em que ela vá relatar acontecimentos que ela tenha presenciado, que ela tenha vivido. Em um primeiro momento, a criança ainda não tem na sua fala nenhuma marca do acontecimento, nenhuma marca da sequência dos acontecimentos, nenhuma marca do passado, por exemplo, de eventos anteriores. Ela faz um simples encadeamento entre eventos. Por exemplo, a criança, depois de brincar com a mãe, em que ela fechou a porta, deixou a mãe no outro espaço, ela diz, fecha a porta e prende a mamãe. Você tem aí um embrião de narrativa, mas ainda de uma forma muito preliminar. Num segundo momento, a criança começa a elaborar narrativas, mas depende essencialmente da presença do adulto, da contribuição do adulto
para conseguir construir a sequência de eventos. Vamos ver uma narrativa construída pela criança nesse momento. Vejamos nesse exemplo um relato de experiência. Aonde você ganhou este violão? Na feira, sim. Quem deu para você? A mamãe. Ah, conta o que mais você viu na feira. O ursinho. Olha, esse aqui no amarelinho. Conta o que você viu na feira. Batata. Batata, carne, cebola. Nessa situação que foi mostrada aí, a criança estava com 2 anos e 3 meses. Observem como ela participa da elaboração da narrativa, mas ela não tem autonomia. Ela depende essencialmente das perguntas que o adulto vai formulando, do auxílio que o adulto dá no processo de interação para a construção da narrativa. Vamos ver um outro episódio, uma outra situação com a mesma criança já com 4 anos de idade. Naquela vez, depois de hoje, quando ficou hoje, a bolacha que você pôs na lancheira ficou toda molhada. Com o suco, a tia falou, viu? Quando foi? Depois que eu dormi, ficou hoje, naquela vez. Observem o seguinte, nessa narrativa, a criança já consegue ter autonomia de narrar, quer dizer, ela toma a iniciativa de contar para a mãe o que aconteceu com o lanche que a mãe preparou e que ela levou para a escola. Ela consegue já fazer a articulação dos eventos, marcar essa articulação. A mãe colocou a bolacha na lancheira, o suco que estava junto com a bolacha derramou, molhou a bolacha e a tia na escola comentou, observou que a bolacha estava molhada. Então, ela já faz essa articulação. Ela ainda não tem um domínio completo de como marcar essas articulações temporais. Vocês vejam que ela não consegue dizer foi na semana passada, ou foi ontem, ou foi anteontem. Ela vai dizer que é depois de hoje, depois que ela dormiu e ficou hoje. Quer dizer, ela tenta fazer uma localização temporal dos eventos e ainda não consegue, mas já consegue indicar a sequência em que eles ocorrem. Mas o mais importante é observar como entre essa narrativa e a outra sobre a feira, já há uma diferença razoável, principalmente em termos da autonomia que a criança já mostra ter adquirido de elaborar a narrativa por iniciativa própria e de já apresentar a sequência de eventos sem a necessidade da ajuda do adulto que estava muito presente no momento anterior. Bom, nós mostramos então nessa aula um conjunto de hipóteses que foram levantadas por vários estudiosos para entender o processo de aquisição da linguagem. E mostramos também um pequeno exemplo desse processo de aquisição em relação a uma habilidade específica que é a construção de textos narrativos. Para um aprofundamento das questões que nós discutimos nessa aula, eu sugiro para vocês a leitura do capítulo Aquisição da Linguagem, do livro Introdução à Linguística, volume 2, organizado por Fernanda Mussalin e Ana Cristina Bentes. Bons estudos!